Olá para você que me assiste pelo vídeo no YouTube. Nós iremos iniciar a partir de agora um estudo especial, um estudo falando sobre as profecias da Palavra de Deus, né? O título do estudo que iremos estudar neste momento é: devemos prever data para o tempo do fim? Devemos prever data para o tempo do fim? Então este é o título da mensagem que iremos compartilhar neste momento aqui. Pega a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Desde já também peço a você que compartilhe esta mensagem, inscreva-se neste canal para que esta mensagem seja divulgada, tá ok? Que Deus abençoe você. Faça a sua oração daí de onde você está, eu já fiz a minha. Pegue a Bíblia, a Palavra de Deus, para estudar a Bíblia a partir de agora. O primeiro verso que nós iremos compartilhar aqui neste momento é Amós, capítulo 3, o versículo 7. Lá diz o seguinte: e Deus não fará coisa nenhuma se antes não revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus não vai fazer nada se antes primeiro não revelar os seus segredos aos profetas, né? E isso aconteceu, sim. Há tanta gente, por que eu estou dizendo isso? Há tanta gente que diz: não devemos marcar data para o tempo do fim, não devemos prever data. Será se isso é verdade? O que aconteceu com Noé? Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6, o versículo é 3. Lá diz o seguinte: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carnal. Porém, os seus dias serão 120 anos. Deus revelou para Noé que os seus dias seriam 120 anos, ou seja, 120 anos de tempo para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas pudessem fazer um conserto nas suas vidas. Noé sabia disso. Talvez a grande multidão que estava ali não sabia, mas Noé sabia sim, porque Deus havia revelado sim esta data. Mas o que acontecia com Noé ali? Como que as pessoas chamavam Noé ali na época? De louco. Noé era doido, mas só Noé quem tinha as revelações de Deus, entende? E interessante que 120 anos era a contagem estabelecida por Deus para exterminar todo ser vivente que havia fôlego de vida sobre a terra. Então Noé começou a pregar e falar para o povo. Noé tinha a convicção disso, Noé tinha a certeza disso. E ali foi estabelecida uma data, 120 anos. Entende? Onde nós vemos mais datas, nós temos mais datas, por exemplo, em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, só para contextualizar a mensagem que nós iremos pregar, a mensagem aqui que nós iremos estudar aqui neste momento. Daniel capítulo 8 também, né? O anjo disse para Daniel, nós estamos aqui no capítulo 8 de Daniel, eu estou aqui chegando, Daniel capítulo 8, a partir do versículo, ou melhor, o versículo 14,
Daniel 8, versículo 14. No versículo 14 de Daniel 8, diz assim: E ele me disse, ele quem? O anjo, tinha dito para Daniel: ante 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, foi prevista ali uma data específica, uma contagem para que o santuário fosse purificado. E então aqui nós estamos vendo sim uma data. E isso aconteceu? Sim, aconteceu ao pé da letra. De acordo com a palavra de Deus, esta data, esta purificação do santuário aconteceu em 1844. 1844, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Ok? Então, é do interesse de Deus que nós, como teus servos, saibamos sim as datas. O que nós vamos ver mais? Por exemplo, em Apocalipse capítulo 17, olha só também, outra contagem, um cálculo que ali tem, no versículo 18, capítulo 17, no versículo 18, ou melhor dizendo, capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 663. Mais uma vez nós estamos vendo aqui um cálculo de número, aqui está dizendo aquele que tem entendimento. Quem é que tem entendimento? Não todos, mas aqui hoje está dizendo aquele que tem entendimento, calcule. Nós estamos vendo aí também o cálculo, enfim, para entender, compreender quem é a besta do Apocalipse, qual o seu nome, enfim. E ok, tudo bem. Jesus, em Lucas capítulo 8, ali estava Jesus e os seus discípulos. No versículo 10, olha só o que Jesus diz para os seus discípulos. E ele disse: a vós vos é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus. Então Jesus, olhando para os discípulos, e disse: a vós é dado conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros se falam por parábola, para que vendo não veja, e ouvindo não entenda. Interessante, Jesus falando com os discípulos: vocês foi dado conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros se falam por parábola, para que vendo não veja e que ouvindo não entenda. Você deve estar procurando, mas por que, pastor? Por que Jesus não permitiu que todos compreendessem? Bom, aqui nós estamos vendo quem? Nós estamos vendo os discípulos, nós estamos vendo também uma grande multidão, Agora, o interesse de Deus é que os seus discípulos, os discípulos ali do teu Filho amado Jesus Cristo, compreendesse os segredos de Deus.
Por quê? Porque, então, olha só, é fácil compreendermos este assunto. Em Daniel capítulo 12, melhor dizendo, em Daniel capítulo 12, já que nós estamos aqui no estudo, pegue a sua Bíblia, vamos estudar conosco, né? Capítulo 12 de Daniel. É gratificante estudar a palavra de Deus, é muito bom. No versículo 10, capítulo 12 de Daniel, no versículo 10 diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, os sábios entendem, os ímpios não vão entender. Os ímpios não vão entender, mas os sábios entendem. Então, de acordo com Daniel, quem são os sábios? Quem são aqueles que vão entender? O porquê que foi fácil os discípulos compreenderem? Deuteronômio capítulo 4, olha só, Deuteronômio capítulo 4. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta, né? E é muito gratificante quando nós estudamos a Bíblia e ela responde sim ao pé da letra. No capítulo 4 de Deuteronômio, diz o seguinte, a partir do versículo 2. No versículo 2 do capítulo 4 de Deuteronômio diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então nós estamos vendo aqui a ordem de Deus a não acrescentar ou diminuir a palavra de Deus, mas guardar todos os seus mandamentos. É uma ordem de Deus. No versículo 6 diz o seguinte: guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e a vossa sabedoria, né? E aqui no restante do verso diz assim: e o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Entendeu? Os sábios entenderão, foi dito pelo profeta Daniel. As pessoas sábias e inteligentes são esses que guardam os mandamentos de Deus, guardam os estatutos de Deus. Entende? Então, há uma diferença. Quando Jesus diz: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros se falam por parábola para que ouvindo não entenda e vendo não veja, ele estava falando de outra classe de pessoas que não tinha interesse de obedecer a Deus, nem tampouco guardar os seus mandamentos. Esses não vão entender, entende? Por isso que hoje há uma divergência grande, por isso que hoje a igreja de Deus é revelada o querer de Deus, a igreja é mostrada o tempo, né, a contagem dos tempos, mas ao passo dos outros não entende.
porque não foi permitido esta luz, a menos que eles se convertam ao Senhor Jesus, a menos que eles entreguem ao Senhor Jesus, né, e guardem todos os mandamentos da lei de Deus, aí sim eles terão clareza das profecias, ok? Agora sim, agora podemos continuar estudando, né? E depois dessas mensagens, você agora compreende que Deus tem interesse sim de mostrar, de revelar para o seu povo, né, os acontecimentos previstos para o tempo do fim, né? Devemos prever data para o tempo do fim. Este foi o título, de acordo com estas mensagens, sim, porque Deus mostra, Deus revela, entende? É como se nós estivéssemos andando em direção a uma cidade desconhecida e de acordo com as placas podemos prever a distância que estamos desta cidade. Por exemplo, quem viaja é através das placas. Nós estamos tantos quilômetros distante da cidade tal. Cidade tal falta tantos metros para chegar. Então, com certeza, Deus está prevendo isso. Desculpa. Podemos agora continuar o estudo. O estudo, vamos lá para Levítico, onde ali nós vamos falar do ano do jubileu, o ano da volta do Senhor Jesus. O ano do jubileu, o ano da volta do Senhor Jesus. Esse é um estudo muito especial, um estudo muito bom, né? E em Levítico capítulo 20, capítulo 25, melhor dizendo, mas antes de lermos este versículo, né, de Levítico 25, vamos lá para Mateus capítulo 24, versículo 36. Um verso muito conhecido por muitos, onde muitos usam, né, como talvez argumentos, e lá diz o seguinte: nem o Filho, nem os anjos do céu sabem a data da vinda do Senhor, somente o Pai, entende? Somente o Pai. Então muitos usam isso aí como argumentos, né? Vamos ver lá o verso, Mateus capítulo 24, o versículo é o 36. No versículo 36 do capítulo 24 diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Primeiro ponto aqui, Jesus não tinha subido ainda para o Pai. Hoje eu creio que Jesus sabe, porque Jesus está perto do Pai, né? E outra coisa, devemos observar que neste verso,
Aqui não falou do ano nem do mês, aqui falou do dia e hora. Então, de acordo com a proximidade para com Deus, sei que Deus também vai revelar o dia e a hora da vinda do teu amado Filho Jesus para os teus servos. Entende? Então, cada coisa tem seu tempo. Cada coisa tem seu tempo. Primeiro, Deus revela o ano. Depois, de acordo com a proximidade, a minha comunhão para com Deus, Ele revela o mês, entende? Então, é exatamente isso. Quer você ter comunhão com Deus? Quer você ter revelações das profecias? Pois é, curiosidade, os curiosos não terão entendimento em relação ao assunto. Somente aqueles que entregam por inteiro, tenham comunhão para com Deus, aí Deus vai revelar o teu querer para o teu povo, entende? Agora nós podemos ir lá para Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. E lá em Levítico, capítulo 25, olha só o que diz lá. Vamos diretamente para o versículo 13. No versículo 13 diz assim: e neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Bom, nós estamos indo diretamente para o que acontecia ali no povo de Israel, Ali o ano do jubileu, ali era algo que acontecia. A palavra jubileu quer dizer júbilo, ou seja, alegria, ano da alegria, E quando chegava este ano, cada um voltava à sua possessão, ou seja, quem era escravo, quem estava longe da família, quem tinha bens, mas vendeu por pagar dívidas, eles agora estavam sendo escravos. No ano do jubileu, aquela dívida era paga, aquela posse que ele tinha que vendeu era novamente retribuído para o seu dono. Se ele era escravo, estava longe da família, voltava para a família. Então eles contavam, eles tinham a contagem certa do ano do jubileu. Isso nos remete o quê? O que nós perdemos? O que nós perdemos e que voltaremos a possuir, a possessão ali que perdemos ali no princípio? Se você for abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 8, Gênesis capítulo 2, versículo 8, olha só o que o ser humano perdeu. Faz sentido, sim, isto faz sentido. Gênesis capítulo 2, versículo é o 8. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, Gênesis capítulo 2, o versículo 8, lá diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus colocou o homem no jardim, Deus fez tudo, não faltava nada, e Deus colocou o homem ali. E Deus disse, olha, deu essa ordem, cultiva, pode preparar, pode, é seu, entende? Mas no capítulo 3, nós estamos aí perto, aí no capítulo 3,
no versículo 23, olha só o que acontece. No versículo 23 do capítulo 3 de Gênesis, lá diz assim: E o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que foram tomados. Ou seja, aqui agora entra no episódio que a ordem de Deus foi descumprida, ou seja, a ordem de Deus não foi cumprida ali pelo casal no jardim. Eles pecaram, e por eles pecar, Deus lançou-os fora do jardim do Éden. Não tem mais vezes, não tem mais oportunidade aqui. Vai lá para fora. E eles foram expulsos do jardim do Éden. O que nós perdemos? Perdemos o jardim do Éden, mas no ano do jubileu voltaremos a possuir, a nossa possessão, ou seja, aquilo que perdemos vamos possuir novamente. Concorda com isso? Concorda com esse estudo? Eu sei que você concorda. Então veja, o israelita já tinha por esperar essa data, E aí, são daí que nós tiramos lições. Talvez você deve estar dizendo: não, mas isso foi no passado. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 diz: assim como foi, é o que há de ser. Na volta do Senhor Jesus, todos aqueles cativos, todos aqueles escravos, todos que perderam a sua possessão, todos aqueles que perderam a sua família, o ente querido, voltará a encontrar novamente, tá bom? Ainda no capítulo 25 de Levítico, no versículo 8, olha só o que acontece. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Está vendo a contagem aí? Olha só a contagem. Então eles já tinham esta contagem de 40 em 49. De 49 em 49 anos era o ano do jubileu. Acontecia uma coisa, era ano de liberdade. Todos voltavam à sua possessão. Então, no versículo 7, ou melhor, no versículo 9: então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Por toda a vossa terra. No versículo 10: e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra, e todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis a cada um a sua família. Então, é exatamente isso, Ou seja, os israelitas já tinham esse costume, eles sabiam disso. Só que isso aqui prefigurava a vinda do Senhor Jesus. Prefigurava a vinda do Senhor Jesus. Quando chegasse nessa data, eles já tinham por costume, já sabiam, sim. Agora, o porquê, de acordo com o versículo 9, o mês sétimo, Preste atenção nesse mês sétimo.
esse mês sétimo. Nós estamos falando aqui do calendário bíblico. Nós não estamos falando do calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Nós estamos falando do calendário bíblico. No calendário bíblico, no calendário judaico verdadeiro, não do apostatado, né, o ano é 360 dias. Mas no calendário nosso, no calendário gregoriano, o ano é de 365 dias. Eu estou falando do calendário bíblico, entende? No calendário bíblico, esse mês sétimo, ele vai dar mais ou menos de setembro para outubro. De setembro para outubro, tá? No versículo 10 foi dito o seguinte: e santificarei o ano 50º e apregoarei liberdade na terra a todos os seus moradores. Apregoarei liberdades na terra. Isso você vai ver lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus começa o seu ministério, em Lucas capítulo 4, ali a partir dos versos 16 para frente, ok? Então eu creio que já ficou claro aqui, pelo estudo que tivemos, né, dos israelitas, ou seja, pelo cerimonial que acontecia ali naquele ano, naquela data ali, né? Ou seja, de 40 e 49 anos era o jubileu para os israelitas, diz a Bíblia. Agora, quando Jesus vem, né, de lá para cá, já agora nos dias de Jesus, né, nós estamos falando aqui de profecias, ou seja, quando será o próximo jubileu e a volta do Senhor Jesus? Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 4. Capítulo 4 de Lucas, o Evangelho de Lucas, diz o seguinte, a partir do versículo 16. Lucas 4, versículo 16. Diz assim: e chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga ou na igreja, e levantou-se para ler. Então, o costume de Jesus era de entrar na igreja no sábado, e ali foi dado o livro do profeta Isaías, de acordo com o versículo 17. No versículo 18, Jesus diz o seguinte, ali, lendo a leitura, ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados ou os cativos de coração. No versículo 19, e apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Entende? Veja que Jesus veio para pregoar liberdade, ou seja, aqui faz uma conexão com o versículo 10 de Levítico 25. Jesus veio para pregar liberdade. Então, naquele ano, Jesus prega um ano do jubileu. No início do seu ministério, Jesus prega o ano do jubileu, o ano aceitável, né? Então veja bem, pegue a caneta e faz uma contagem aí conosco. O início
do ministério de Jesus foi no ano 27, todo mundo sabe disso, né? Os teólogos sabem disso, que a unção de Jesus foi ali no ano 27, ou seja, o ano que Jesus começa o seu ministério, entende? E foi exatamente o ano que ele diz que veio para pregar liberdade aos cativos. Se Jesus começou o seu ministério e ali começa o ano do jubileu, no ano 27, e o ano do jubileu, e o jubileu é 49 anos, de 49, então veja, 27, né, faz a contagem, é fácil aí você fazer a contagem, aí no seu celular, aí também no seu computador, enfim, 27 mais 49, você vai ver aí que é igual a 76, ou seja, no ano 76 passa-se um jubileu, né, a Jesus iniciar no ano 27, e assim sucessivamente. Aí você vai contando, né, no ano 76 mais, né, mais 49, que é o ano que é o jubileu, aí você vai chegando até o fim, de maneira que o último jubileu que nós tivemos foi em 1987. Este foi o último jubileu que tivemos. Agora, quando eu pego 1987 mais 49 anos, que é um jubileu, vai se dar em 2036. É isso mesmo, 2036. Eu estou falando resumidamente, mas é em 2036 que vai se dar o jubileu. Por que Jesus ele volta nessa data? Queridos, não tem mais como passar mais um jubileu, mais 49 anos, não tem como. Olha só como o mundo está caótico, o mundo está pegando fogo, né? Vamos dizer assim, pelas suas apostasias, pelas as desobediências, né? As doenças, enfim. Tudo aponta para a volta do Senhor Jesus nesse último jubileu. E até porque Levítico, volta de novo lá para Levítico, capítulo 25. O cerimonial que tinha ali prefigurava, né, eu já disse, a volta do Senhor Jesus. Agora veja bem o que acontece ali no capítulo 25. Podemos também analisar 25 de Levítico, no versículo 3 e 4. Lá diz o seguinte: e 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. No verso 4. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então era um cerimonial. Eles trabalhavam 6 anos na terra. No 7º ano a terra tinha que descansar. Agora, cá conosco. Você acha que quantos milênios a terra tem de pecado? A terra está completando 6 mil anos de pecados, entende? 6.000 anos de pecado que a terra está completando em 2036. Pela ordem de Deus, pelo cerimonial lá do israelita, no 7º milênio, a terra tem que descansar. Portanto, a volta do Senhor Jesus se dá exatamente nesta data.
Aquele milênio que Jesus vem e busca a sua igreja para passar 1000 anos no céu, é o 7º milênio, entende? Por isso que nós cremos que Jesus voltará em 2036, especialmente nos meses de outubro para setembro, como foi dito lá em Levítico 25, versículo 9, no mês 7º. Então, é exatamente nesta data que o Senhor Jesus volta, ou seja, é a Bíblia que está dizendo isso aí, é a Bíblia que está apontando para este caminho. Nós não estamos falando aqui coisa por coisa. Há vários comentários, há várias pessoas tentando assemelhar, não, Jesus vem agora em 2027, isso é falância, pessoas que, teoria humana, pessoas que não têm luz. Aqui está falando, é uma igreja que tem luz, o ministério quarto anjo, advertência final, assim como muitos zombavam de Noé, na época, dizer que ele era louco, a mesma coisa, muitos zombam também do ministério advertência final, porque prevê datas, porque tem luz. A luz foi derramada sobre esta igreja, a luz foi confiada sobre esta igreja, sobre este ministério advertência final. Quer fazer parte desse ministério para também ser favorecido pela luz? Então venha, obedeça a Deus, guarda os seus mandamentos, Há igrejas aí que diz que guarda os mandamentos de Deus, por exemplo, a adventista do 7º dia, eles não guardam os mandamentos de Deus. No primeiro mandamento, onde Deus pede uma adoração para uma única pessoa que é Deus, o Pai, eles diz que Deus é 3. Então veja, no primeiro mandamento, este povo adventista do 7º dia pisa. De acordo com Tiago 2, no versículo 10, ele diz que aquele que guarda toda a lei ou todos os mandamentos, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Entende? Então, esta advertência final, o ministério quarto anjo, advertência final, foi confiada toda a luz para o tempo do fim. Então eu creio que você agora compreendeu o estudo, eu creio que você agora está ciente de que realmente é isto aí. Então prepara-se, Lá na sua casa, você, para cumprimentar de que as coisas não vai bem neste mundo e que Jesus realmente está para voltar, é só você estudar ali o livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, ali nos mostra como a sociedade está vivendo, o que está acontecendo no meio deste mundo, aí você acaba de crer de que realmente Jesus ele vai voltar neste ano de 2036, ok? Eu falei 1 Timóteo, é 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Em 2 Timóteo capítulo 3 também, você conclui aí nesse estudo, e de acordo o que acontece lá, porque Paulo também tinha a visão das profecias, você vai ver que realmente este mundo não vai muito longe, ok? Que Deus abençoe a cada um e que possa estudar com clareza, que possa pedir a unção do Espírito de Deus para te guiar nesse estudo aí,
em nome de Jesus.